Olá, seja bem-vindo a mais um Linux Tips. Hoje nós vamos aprender muita coisa legal. Muito bem-vindo ao Linux Tips e hoje o assunto é sobre Docker. Vamos aprender como subir containers em servidores Linux, ok? A revolução tecnológica você vai ver agora aqui. Isso que está sendo falado no mundo inteiro. Acabamos de voltar lá da OSCON em Portland, nos Estados Unidos, e só se falou em containers Docker. Esse vídeo aqui é especialmente para o Lorieri lá do Walmart, o grande incentivador Docker. Vai! Muito bem, como eu falei, hoje o assunto aqui é sobre containers, mais especificamente de como usar containers em Docker. Antes de começar a falar em Docker, você precisa entender qual é a diferença entre uma máquina física, uma máquina virtual, uma VM, e o que é um container. Máquina física, você tem a máquina física lá, instalou o seu Linux e você roda o seu serviço tranquilamente. Quando você está utilizando máquinas virtuais, você precisa rodar um novo sistema operacional dentro do sistema operacional que já está sendo executado na sua máquina física. Entendeu? Quando eu estou falando em container, eu não preciso rodar um novo sistema operacional dentro do meu sistema operacional da minha máquina física. Quando eu utilizo uma máquina virtual, a máquina virtual contém o kernel dela, contém as bibliotecas dela e tudo mais. No container não. Quando eu estou utilizando o container, somente o processo que eu pedir vai estar em execução. As bibliotecas e também os binários, kernel e tudo mais, ele compartilha o da máquina hospedeira, do host. Agora que você já entendeu o básico do que é um container, vamos falar um pouco sobre o que é o Docker. É uma ferramenta open source escrito em Go. Ele foi criado por uma empresa chamada dotCloud. Basicamente utilizava containers para tudo. E eles já possuíam várias ferramentas que agilizavam em muito a criação e gerenciamento desses containers utilizando o LXC. O que aconteceu foi que em 2013 a dotCloud colocou as ferramentas de gerenciamento de container dele para a internet como open source e colocou o nome de Docker. Hoje a empresa que antigamente chamava dotCloud chama-se Docker devido ao grande sucesso que tem feito. E o Docker ganhou grande visibilidade a partir do momento como empresas como Google, como Red Hat, como HP, como Hackspace, como entre outras empresas gigantes. Eu estive agora há pouco na OSCON em Portland, nos Estados Unidos, e só se falou em container e Docker. É a grande onda do momento. Eu garanto para você, caso você queira ainda ter um bom emprego, conheça Docker, conheça container. A utilização de containers no Linux não é nada recente. Você consegue utilizar o LXC, que é Linux Containers, ok? E ainda antes disso, lá no Solaris, você também conseguia utilizar os containers. Então não é nada novo. Uma coisa que facilita muito a utilização do Docker é o repositório de imagens que eles mantêm. No endereço que vai aparecer aqui embaixo do vídeo, você consegue registrar as suas imagens ou então utilizar imagens de alguém que já disponibilizou nesse repositório. Ou seja, se eu quero utilizar um container do Ubuntu, do CentOS, qualquer container, provavelmente já exista um disponível lá para que eu faça o download dentro do repositório do Docker mantido por eles mesmos. Reforçando a importância na utilização de containers, você vai reduzir muito o custo da sua infraestrutura, reduzir muito a quantidade de máquinas físicas e vai agilizar muito o deploy das suas aplicações. Você vai conseguir pegar um container que o dev fez lá no ambiente de QA, no ambiente de staging, pegar esse mesmo container e jogar em prod. Ou seja, aquela história do dev falar, engraçado, na minha máquina funcionou,
Engraçado, na minha máquina funcionou, agora será realidade. Porque uma vez que ele fez na máquina dele, desde que seja um Linux, evidente, eu não preciso falar disso, uma vez que ele fez lá no servidor dele de dev lá, e pegar esse container e colocar no de produção, funcionará tranquilamente. Evidentemente, se você ajustar tudo que for endereço ou coisas sensíveis que precisa, né? Não preciso falar disso aqui, eu tô falando da aplicação da porra do Linux, né? Uma coisa interessante ainda de lembrar é que você precisa pelo menos estar rodando o kernel 3.8 para fazer a utilização do Docker. Depois vale a pena você dar um name-r lá na sua máquina para saber se você já suporta o Docker, ou seja, se você já tem um kernel superior ao 3.8. Se você utilizar o CentOS 7, você já vai conseguir da mesma forma como você consegue através do Debian 8. No nosso lab aqui, vou mostrar para vocês como utilizar o Docker. Nós vamos utilizar o Debian, ok? Vamos aprender esse no Debian. Por que do Debian? Porque eu quero, porque eu gosto, ok? Eu poderia fazer no CentOS, como eu fiz outros exemplos, mas esse será no Debian, porque eu gosto. Simples por isso, mas funciona tranquilamente em outras distribuições, desde que tenha o kernel 3.8. Vamos parar um pouco de conversa e vamos lá para a linha de comando fazer a instalação do Docker e utilizar os nossos containers. Você vai ver que é muito simples, mais fácil do que voar. Vai. Primeira coisa que você tem que fazer, vai lá na sua máquina Debian, ou sei lá qual for que você quiser utilizar, isso daqui funciona em qualquer uma, seja Red Hat, Debian, CentOS, Ubuntu, enfim. Você vai fazer o seguinte, cur espaço menos S minúsculo, S maiúsculo, L maiúsculo, espaço https get.docker.com, espaço pipe, espaço sh. Vai executar um script de instalação para ti, ele vai adicionar um repositório na sua máquina, no meu caso um Debian, está adicionando um repositório Debian e já fazendo a instalação do meu pacote do Docker. Agora que o Docker já está instalado, eu preciso subi-lo, eu preciso iniciá-lo. Então vamos lá todo mundo, etc init.d /docker espaço start. Se eu quero conferir, se eu quero ter a certeza de que o Docker está rodando, ps espaço menos ef pipe grep docker. Como nós estamos vendo aqui, achou o Docker? Muito bem! Outra forma para saber se o Docker está rodando e tudo tranquilo, eu posso digitar docker espaço ps. E traz informações a respeito de containers que estão rodando nesse momento. Como vocês podem ver, não tem nenhum container por enquanto sendo executado. Uma coisa que é importante a gente entender é a saída do Docker ps, ok? Lembre-se, a primeira coluna é o Container ID, a identificação desse container. A segunda coluna é referente à imagem que esse container está utilizando. Depois, qual o comando que esse container está rodando, no nosso caso /bin/bash, quanto tempo esse container foi criado e qual que é o status dele, se ele está running e se ele está em pé e se está em pé há quanto tempo. Na penúltima coluna nós temos informações referentes às portas. E, finalmente, no último campo, nós temos o nome do meu container. Então vamos fazer a criação de um container do Ubuntu, beleza? Ubuntu, a última versão do Ubuntu, 14.10, eu acho, né? Vamos fazer então do 14.10. Primeira coisa, vamos dar uma olhada, todo mundo digitando aí docker espaço images. Como você percebe, não temos nenhuma imagem já downloadada, não temos nenhuma imagem já na nossa máquina onde está rodando o Docker, não fizemos download e nem criamos nenhuma imagem ainda de container para o Docker. Na criação desse container do Ubuntu, você precisa digitar o seguinte, docker espaço run espaço menos "i" espaço menos "t", e agora vamos passar o nome da imagem, Ubuntu, a versão 14.10, por exemplo, espaço o processo que eu quero que seja startado quando ele criar esse container, no caso, /bin/bash. Com isso, nós vamos fazer o seguinte, vamos criar um container utilizando o Ubuntu na versão 14.10 e vamos iniciar apenas um processo, /bin/bash, que é o nosso shell. Tranquilo?
Lembre-se, se essa imagem do Ubuntu 14.10 não existir na minha máquina local, ele irá fazer download lá do repositório do Docker que nós falamos anteriormente. Como você percebe, nós não temos essa imagem, ele está fazendo o download dessa imagem, minha internet é lamentável aqui, por isso que demora um pouco, mas vamos dançando enquanto isso. Reparem que quando ele terminou de fazer o download, ele já criou o container e nós já estamos nesse container. Reparem aqui no prompt, né? Tá diferente, tá com um número estranho aqui, não é isso? Muito bem. Como prova de que nós estamos em outra máquina, vamos lá dar um cat/etc e issue aí da vida. Mostrou que tá o Ubuntu? Muito bem. Muito bem, agora que nós já temos aqui o nosso container executando, eu posso muito bem dar aqui um ls, eu também posso estar utilizando o apt-get, é uma máquina como qualquer outra. Percebe? Com a diferença que não tem um kernel dela, não tem bibliotecas dela e nem os binários, ela está utilizando da máquina host, da máquina onde nós instalamos o Docker. Tranquilo? Ele é um container. Lembra que eu falei que somente um processo seria executado? Todo mundo, ps espaço menos ef. Eu quero sair desse container, o que eu posso fazer? Se eu executar Ctrl D, eu vou matar esse container, eu vou encerrar o container. Então eu não posso dar um exit, um logout, um Ctrl D. O que eu preciso fazer é Ctrl P e o Q. Aí ele vai sair do container, mas vai deixar o container ativo. Prova disso, faça lá, docker espaço ps, você vai ver lá que está rodando aí na nossa imagem o nosso container do Ubuntu. Sim ou não? Eu quero voltar para o meu container, o que eu preciso fazer? Pego lá o container ID, lá da saída do docker ps e faço o seguinte, docker espaço attach espaço o container ID. Dou um enter e magicamente eu já estou no meu container, ok? Todo mundo? Saiu novamente, Ctrl P e Q para gravar, saiu, Docker PS, está executando o container tudo bonitinho, maravilha. Agora o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos verificar o que eu fiz de alteração desde o momento que eu criei o meu container até agora, a última vez que eu saí dele. Façam aí. Docker espaço diff espaço o container ID. Ele vai te mostrar todos os arquivos criados, deletados ou modificados. Estão enxergando? Se eu quero voltar para o container, eu quero entrar no container que já está rodando, é muito simples. Eu vou lá, docker ps, pego qual é o container ID dele e digito o seguinte, docker espaço attach espaço o container ID. Com isso, automaticamente já estou no container, como vocês podem perceber. Agora, faça o seguinte, executem Ctrl D para fazer o logout. Agora digite docker espaço ps. Perceba, você matou o seu container, ele não está mais rodando. O que nós vamos fazer agora é a criação de um container, vamos instalar o Nginx, que é um web server, e desse container vai servir uma página, só para mostrar que o container funciona e que vai estar rodando lá o sitezinho, a página default do Nginx, mas vai estar rodando de dentro de um container. A primeira coisa que nós temos que fazer é criar esse container, então vamos lá todo mundo, docker espaço run espaço -i espaço -t. Só que agora vamos passar um novo parâmetro, espaço -p de porta. O que eu vou fazer? 8080 2.80. Esse primeiro 8080 é a porta da minha máquina física, do meu host, 2.80. A 80 é a porta do container. Com isso, o que nós vamos fazer? Vou pegar a porta 80 do meu container, lá do Nginx, que nós vamos instalar, e ele vai expor essa porta 80 na porta 8080 do IP da minha máquina física, do meu host. Com isso, eu passando num navegador qualquer o IP dessa minha máquina host, 2.8080, ele vai trazer o quê? A página do Nginx, que está instalada no container, rodando na porta 80 do container. Entendeu?
Então vamos lá mais uma vez para a linha, é o que? Docker espaço run espaço "-i", espaço "-t", espaço "-p" da porta, 8080 2.80, espaço Ubuntu 2.14.10, que é a imagem do Ubuntu na versão 14.10, espaço /bin/bash. /bin/bash é o processo que eu quero que essa imagem já starte, ok? Ou seja, o shell. Vamos lá? Reparem que ele não precisou fazer o download mais uma vez. Muito bem, já estamos no container. Agora vamos fazer o seguinte, todo mundo. E apt-get install espaço nginx, que é o web server lá como o Apache da vida. Muito bem, fazendo a instalação. Instalou com sucesso, maravilha. Antes de startar, ps-ef, reparem, somente o processo do bash. Agora vamos vamos iniciar o nginx. /etc init.d /nginx espaço start. Vamos lá novamente, ps-ef, repare, tem o bash, mas agora também tem os processos do nginx, ok? Agora façam aí, netstat espaço -atump. Veja se tem a porta 80 aí escutando no container. Tem a porta 80? Tá em pé? Maravilha. Deixa aí do jeito que tá. Ctrl PQ para sair do container e deixar ele em execução. Agora vai lá na máquina host e digita docker ps. Tá mostrando aí o container rodando no browser. E digita o IP da sua máquina, do seu host, 2.8080. Tem que aparecer a tela inicial do nginx, a tela default do nginx. Apareceu? Se apareceu, funcionou com maravilha. O que nós fizemos foi o seguinte, colocou um container, instalamos o nginx, falamos para o Docker o seguinte, ô Docker, a porta 80 do meu container, você vai mostrar na porta 8080 da minha máquina física, do meu host. Fui lá no navegador, coloquei o IP 2.8080, ele me trouxe o conteúdo da porta 80 lá do meu nginx. Pode parecer um pouco confuso, dependendo do seu nível aí no Linux, mas faça que vai ficar tranquilo, vai ficar mais fácil. Agora que eu fiz a instalação do nginx, aí está instalado o nginx, houve bastante mudanças, né, desde o momento que nós iniciamos esse container. Saiam do container Ctrl PQ e digitem lá docker espaço diff espaço container ID desse container que acabamos de brincar aí. Muito bem, olha a quantidade de informações, olha a quantidade de mudanças que houveram, né? Ele trouxe aí tudo que foi adicionado, deletado ou modificado. Bastante coisa. O que acontece? Se nós entrarmos lá no container, né? Efetuarmos o logout, Ctrl D, Edit, sei lá. O que vai acontecer? O container será fechado e tudo que nós fizemos de modificação será perdido. Ou seja, a instalação do nginx vai para o beleléu. O que nós podemos fazer é um commit. Nós vamos commitar essas modificações. Com isso, nós podemos criar uma imagem já do Ubuntu-nginx, por exemplo, que é o Ubuntu mais o nginx. Para fazer isso é muito simples. Digita aí docker espaço commit espaço o seu container ID espaço o nome que você quer dar para essa imagem. badtux /nginx Ubuntu 2.1.0. É importante você passar a versão, pois o Docker vai organizando conforme você faz modificações e novos commits. Você consegue versionar os seus containers, ok? Faz uma coisinha mais bonitinha e decente. Se eu quero visualizar todas as imagens que eu tenho, é simples, docker espaço images. Enxergaram aí a imagem que nós acabamos de criar? Fácil, né? O que nós vamos fazer agora é subir um segundo container com nginx também, só que agora vamos fazer o seguinte, a porta que vai responder no host físico, no meu host aqui, será a 6660, ok? Ela que responderá pela porta 80 desse novo container, desse novo nginx que eu vou subir. Vai ser muito simples. Para subir esse novo container, docker espaço run espaço -i espaço -t espaço -p, a porta do meu host 6660, 2.80, que é a porta lá do meu nginx, desse segundo container. Espaço, o nome da minha imagem, badtux /nginx Ubuntu 2.1.0, espaço /bin/bash, que é o processo que eu quero iniciar.
Repare que foi muito rápido, já subiu o container, não foi necessário o download de nada, afinal a imagem já estava na minha máquina, acabamos de criar, ok? Estamos no container, vamos subir apenas o Nginx, /etc init.d, /nginx start, dá um ps-ef, repare, tá rodando aí o Nginx, vamos sair desse segundo container, todo mundo Ctrl PQ, tá lá na máquina do Docker, agora docker espaço ps, vocês podem ver, nós temos dois containers e os dois containers rodando o Nginx, ele até mostra a porta aqui, 80, 80, 80 e depois aqui 6660, 80. Tranquilo? Fácil, não é? Vai lá no navegador, naquele mesmo navegador, no mesmo browser que você utilizou anteriormente e digite o seguinte, o IP do seu host 2.6660. Apareceu a página do Nginx? Muito bem. Essa página do Nginx é a página do meu segundo container. Se eu digitar 8080, ele vai bater na 80 do meu primeiro container. Muito simples, não é? Entra no primeiro container, por exemplo, dá um tail espaço "-f espaço /var /log /nginx /access.log. Deixa rodando esse tail aí, beleza? Vai lá no navegador, digita novamente lá o IP do seu host 2.8080, se você estiver no primeiro container com o tail aberto, por exemplo. Deu um enter aí, volta lá no seu log e você vai ver que apareceu o seu novo acesso, apareceu o log do seu acesso. Ou seja, você está batendo realmente nesse container. Tranquilo? Fácil, não é? Se eu quero finalizar um container, se eu quero estopar um container, é muito tranquilo. Docker espaço stop espaço o container ID. Mais pra frente vamos fazer um novo vídeo falando mais coisas sobre o Docker, como por exemplo montar um Dockerfile para você automatizar a criação dos seus containers, você não precisar ficar passando lá na unha os parâmetros, ok? Vamos fazer um Dockerfile para ficar mais bonitinho. Lembrando, sempre é importante demais você curtir o vídeo se você gostou, para saber se tá bom ou não, ruim. Se você não gostou, vai lá dar um dislike. E também é fundamental você compartilhar esse vídeo, seja no Facebook, no Twitter, nas suas redes sociais aí, é muito bom. Além do mais, se inscrever no canal, assim toda vez que sair vídeos novos você vai saber. Muito obrigado pela sua paciência, vai!